Gente, esse aqui é o nosso irmão Paulo Sérgio, ele é militante do Grupo Espírita Sheila aqui em Pedro Leopoldo, já foi presidente da Aliança, já foi presidente de Mocidade, já foi presidente da Evangelização Infantil, acho que eu fui presidente até do Cruzeiro, mas ele vai falar para a gente sobre a fé aqui hoje, né, nesses próximos 40 minutos, né, 40 minutos, e depois eu sei que o doutor Bezerra já falou para a gente aqui que você tem muita paciência, então daqui a pouco vão ter que me ouvir, vai ter que ouvir mais um outro aí, então chama teste de paciência, sabe? Então, Paulinho, fica à vontade, seja bem-vindo à Casa Bezerra de Menezes. Gente, boa noite, para mim é uma alegria de estar aqui, como o Lucas disse, eu frequento o Grupo Espírita Sheila, a poucas quadras daqui, para quem não é de Pedro Leopoldo, e para quem não é de Pedro Leopoldo, seja muito bem-vindo a Pedro Leopoldo, e para quem é de Pedro Leopoldo, seja muito bem-vindo a Pedro Leopoldo. Então, é sempre para nós uma alegria. Melhorou o som? Melhorou o som? De estarmos aqui falando e ouvindo. Quando eu cheguei aqui, eu percebi que o outro palestrante também está falando sobre fé, não é isso? Então, significa que vocês já estão aptos a nos ajudar e contribuir. Fiquem muito à vontade, porque a Terra é uma das moradas que Jesus disse: na casa de meu Pai há muitas moradas, e a Terra é uma delas. Se a Terra é uma das moradas e classificada como um jardim de infância, significa que nós estamos numa escola. E se nós estamos numa escola, todos nós somos alunos. Agora, uma pergunta importante: quem é o nosso professor? Eu digo que na doutrina dos espíritos, em relação à mediunidade, em relação à reencarnação, nós podemos ter muitas dúvidas. Isso não é um problema ter dúvidas, as incertezas, mas uma a gente não pode ter. A de que Jesus é o nosso guia e modelo, ou seja, a base dos ensinos, ou do ensino, da doutrina dos espíritos, são os ensinamentos do Mestre Jesus. Aí não tem erro. Não tem. Ele é tido como nosso guia e modelo. O que é um guia e modelo? É aquele que a gente segue de maneira segura. E Allan Kardec fez uma pergunta muito importante aos espíritos, perguntando qual é o espírito mais evoluído que pisou na Terra, perfeito. É a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, Jesus, tido como nosso guia e modelo. A doutrina dos Espíritos não trouxe nada de novo. A doutrina dos Espíritos está descortinando, esclarecendo tudo que Jesus nos ensinou há 2000 anos atrás. No entanto, nós não estávamos maduros suficientemente para entender sobre algumas coisas, assim como nós fazemos aqui na Terra, por exemplo, com os nossos filhos. Não é pela faixa de idade que vai liberando a educação algumas informações. Nós não vamos passar para uma criança de 5 anos, se bem que hoje a gente não pode falar isso, né, gente? As crianças estão nascendo, como se diz, com muita inteligência. Mas não vamos passar para uma criança de 5 anos uma tarefa ou uma informação ou atividades de alguém que esteja na faculdade. Não é compatível, não é lógico. Então, por que Jesus não falou tudo há 2000 anos atrás? Porque nós não estávamos devidamente amadurecidos ainda. Então, se nós não estávamos amadurecidos ainda, é porque nós já estivemos lá atrás. E aí vem a lei da reencarnação, a lei da imortalidade. E aí, aos poucos,
nós vamos assimilando. E o bom da lei divina de Jesus é que a lei não agride a nossa natureza. Ela permite que nós possamos aprender, assimilar gradativamente, e cada um no seu tempo. Todos nós aqui, no campo do aprendizado, cada um tem o seu tempo. Uns avançam com uma determinada velocidade, outros com outra determinada velocidade. E não estamos disputando corrida com ninguém. Nós não estamos aqui fazendo um curso para nos tornarmos santos, senão pessoas melhores todos os dias um pouquinho, com todas as nossas dificuldades e desafios da vida. E Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos. Se nós passamos determinadas situações na vida, é porque a vida sabe, a lei divina sabe que a gente vai dar conta. Agora, nós somos obrigados a dar conta sozinhos? Não. Nós podemos e devemos pedir ajuda. Qual de nós, aqui na Terra, que não precisa de um auxílio, de uma mão amiga? Batamos. Nós sabemos que hoje a Terra tem mais ou menos, se alguém quiser contar para confirmar, eu permito, 8 bilhões de pessoas. Falei mais ou menos, hein? 8 bilhões de pessoas. E cada um, se nós batermos a porta de cada residência, não importa o continente, não importa o país, não importa o estado, a cidade, o bairro, a rua, o vilarejo, não importa. Todos vão responder: sim, eu tenho uma dificuldade na minha vida. Sim, eu passo por determinadas dificuldades ou desafios. Por quê? A Terra é um local onde nós estamos crescendo moralmente falando. Que todos nós fomos criados simples e ignorantes, com a busca da perfeição. E nós costumamos dizer com toda tranquilidade, quer queiramos ou não, nós vamos evoluir. Quer queiramos ou não, nós estamos evoluindo. Todos nós. Toda experiência que nós passamos, todas as dificuldades, felicidades, momentos, nós estamos crescendo. Mesmo se eu cometer enganos, sim, nós aprendemos com os nossos erros. E quando a gente fala de fé, sabe uma parte interessante de Jesus? Ele contou com 12 apóstolos para divulgar a boa nova, que é o Evangelho. Os 12 apóstolos eram perfeitos? Não. E quem que era o líder simbólico dos apóstolos? Pedro, recordam? E Jesus falou para Pedro, a rocha, sobre essa rocha eu vou edificar o que eu chamarei de minha igreja. Ou seja, o que é a rocha? É uma base firme. E ele considerou Pedro a rocha para liderar os demais apóstolos. Mais à frente, Jesus, já na Santa Ceia, em reunião com os apóstolos, ele falou assim: não vou permanecer convosco, e onde eu irei, vocês não poderão ir. E Pedro falou: não, mestre, eu vou te seguir onde o Senhor for. Ele não sabia para onde Jesus ia, não tinha a menor noção. E Jesus falou: não, Pedro, todos vocês vão perder a fé. Olha, nós estamos falando, gente, dos apóstolos. Nós estamos falando daqueles que Jesus, após partir,
ia entregar para eles a missão da divulgação do Evangelho, da Boa Nova, para a humanidade. E Pedro insistiu com ele: não, mestre, todos podem perder a fé, mas eu não vou perder. Aí Jesus olhou profundamente nos olhos de Pedro, com aquele doce olhar, e disse: Pedro. Aí Pedro ficou até triste. Eu rezei por você. E quando você se recuperar, você poderá ajudar os seus amigos. E antes Jesus disse: você vai me negar 2 vezes. E Pedro falou assim, negar 3 vezes. E Pedro falou assim: nunca, mestre, nunca o negarei. O que Jesus quis mostrar para Pedro, para os apóstolos e para nós? Nós não somos fracos, mas nós somos frágeis. Não somos obrigados a sermos pessoas fortes a todo momento. Nós somos pessoas frágeis. Nós precisamos de ajuda, de alento, de uma palavra amiga para nos fortalecer. Mais ou menos acontece conosco assim. Há dias que a gente acorda, assim, tá tudo maravilha. A gente olha para o céu, é como se fosse um dia maravilhoso. Estamos bem. Há dias que a gente não quer sair da cama. E aí a gente precisa contar com a ajuda daqueles que estão próximos a nós para nos apoiar e amparar. Não damos conta sozinhos. E Jesus, nesse aspecto, é o respeito que ele tinha pelas nossas fragilidades. Ele quis mostrar para Pedro, ele entregou a chave do reino dos céus para Pedro. E depois ele falou que Pedro ia negá-lo? Como assim? Ele mostrou para Pedro e para os demais e para nós que em determinadas situações a gente dá conta. Outras não necessariamente. Porque nós estamos construindo a fé em nossas vidas. É uma construção. Mas o que eu faço então quando aproximar o desânimo? Vigiai e orai para não cair em tentação. Ah, mas então devo ficar orando sempre em palavras? Quando Jesus nos recomendou vigiar e orar, é para a gente buscar uma ocupação, no sentido de colocar nossa mente em algo útil. E tudo que nós fizermos, em qualquer lugar, vai nos beneficiar em relação à nossa necessidade de recuperar o nosso ânimo. E aí nós vamos procurar aquilo que a gente tem afinidade. Há pessoas que gostam de plantar, por exemplo, de cuidar do jardim. Há pessoas que adoram lavar vasilhas. Há pessoas, ou não? Olha que eu falei uma coisa aqui que o pessoal começou a rir, hein? Tipo assim, você pegou pesado agora, hein? Há pessoas que gostam de escutar uma boa música, tranquilizar a mente. Há pessoas que gostam de caminhar, de cantar. Há pessoas que gostam de visitar outras pessoas no hospital, por exemplo, numa creche, num asilo. Há pessoas que só conseguem escutar, outras de poder falar. Nós vamos descobrindo as habilidades que nós temos, porque é assim que a gente constrói a nossa fé. É uma construção. É um aspecto em que Jesus nos ensinou, porque Ele nos deu o caminho, a verdade e a vida, para que aprendamos a crescer como a gente faz com os nossos filhos, por exemplo, quando estão pequenos. Claro que quando eles estão começando a andar, a gente tem medo deles caírem, não tem? É o instinto de proteção. Mas se não cair, ele não vai conseguir andar? Essas quedas, as quais nós adultos temos na vida, é para nos fortalecer em poder caminhar. Se hoje nós tivemos um desafio grande,
é porque o amanhã nos espera com o florescer de uma nova esperança. É assim que a vida vai nos ensinando. É assim que Jesus, de forma doce, sem agredir a nossa natureza, nos espera levantar. Ele estende a mão, apenas aguardando que nós estendamos as nossas mãos. E por isso, ele diz: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Não vos deixarei órfãos, estarei sempre convosco. São promessas. E aí a gente vai alimentando. Assim como nós precisamos de alimentar o nosso corpo, assim como nós precisamos dormir para o corpo descansar, a nossa alma, o nosso espírito precisa de se alimentar. E o alimento da alma, do espírito, passa pelas energias, dos pensamentos. Se nós fixarmos os nossos pensamentos em desânimo, só vamos atrair energia nessa faixa. E a gente vai ficando fraco, sem forças de fazer nada. E nós temos que tomar cuidado. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco. Ah, mas e se eu não der conta? Peçamos ajuda. Pedimos socorro. E um dos caminhos que Jesus ensinou foi a prece, a oração. E a prece, ela não é decorada. É aquela que vem do nosso coração. Não é a quantidade de palavras que mede a força de uma prece. É o que vem dentro da gente, porque antes mesmo de pedir, Deus já sabe do que precisamos. Aliás, nós pedimos na oração aquilo que acho que é necessário para a gente. E Deus concede aquilo que nós precisamos. E às vezes a gente fala assim, nossa, mas eu não tenho fé, tudo que eu peço eu não recebo. Muitas vezes o que nós estamos pedindo não é o momento para receber. Não é a experiência da vida que vai proporcionar a gente receber o que a gente está precisando naquele momento. No Evangelho segundo o Espiritismo, e quando a gente fala o Evangelho segundo o Espiritismo, não é um Evangelho novo. Lá consta o Novo Testamento e os Espíritos vão esclarecendo, comentando sobre aquele Novo Testamento. Então, o Espiritismo não criou um Evangelho. Ele explica, os Espíritos explicam com mais detalhe, com mais profundidade, o que Jesus naquela época disse. E há um capítulo lá que chama o Ponto de Vista. Esse capítulo é muito interessante. Tudo depende do ponto de vista. Do ponto de vista de perder algo. Do ponto de vista de um sofrimento. Do ponto de vista do que realmente é uma dor. Só que isto cada um de nós é que vai ter o seu ponto de vista. Com base nos ensinos de Jesus. Ou seja, se nós considerarmos que a vida termina só nessa existência, tudo o que acontece com a gente tem um peso de dor e sofrimento maior, porque a vida vai acabar. A vida vai terminar com essa concepção, é um ponto de vista. Ah, não, a vida acabou, não existe mais nada, quando eu morrer, ou se alguém morrer, tudo acabou. Nunca mais vou ver essa pessoa. É um ponto de vista. E aí Jesus falou há 2000 anos atrás. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se Jesus falou na casa de meu pai muitas moradas, eu devo refletir sobre isso. Em que aspecto? Será que Deus iria nos criar tão somente para uma existência e tudo terminar? Na sua infinita bondade e misericórdia?
Será que alguns iam nascer no vale do sofrimento e outros não? Por quê? E aí nós temos os nossos porquês. Lembro que Nicodemos, um fariseu, fez essa pergunta a Jesus sobre alcançar o reino de Deus, e Jesus falou para Nicodemos que era um fariseu. Ele tinha conhecimento. Para chegar ao reino de Deus é preciso nascer de novo. Nicodemos disse assim: mas mestre, como que eu, velho, vou nascer de novo, voltar no ventre de minha mãe? Nicodemos, você que é o doutor da lei não entende isso? Imagine os demais. E quando Jesus fala tem que nascer de novo, o que Jesus estava querendo falar? E aí, 2000 anos depois, olha como Jesus tem paciência com a gente, hein? 2000 anos depois. Allan Kardec, com um trabalho junto aos espíritos, nos trouxe, descortinou tudo aquilo que a humanidade ainda não concebia. Porque nós podemos ter um divisor de águas antes de Jesus e depois de Jesus. Antes de Jesus, um Deus vingativo, um Deus que punia, penas eternas. Depois de Jesus, um Pai misericordioso, justo e bom. Ele nos aproximou de Deus, nomeando como Pai. Não se aproxima mais de Deus? Pai. E aí, 2000 anos depois, Allan Kardec, com esse trabalho, descortinou num trabalho demonstrando ou trazendo para nós as vidas futuras, a imortalidade da alma, as diversas moradas que Jesus havia falado há 2000 anos atrás. E o pilar da reencarnação. Nós vivemos uma passagem, como estamos aqui na Terra, para uma experiência de vida. Nossos familiares, amigos, nos encontros e reencontros. Nos reencontramos aqui agora. E há pessoas que temos afinidade que estão do outro lado. E vamos reencontrar com elas. E há aqueles que já retornaram. E vamos reencontrar com elas. Ah, é só depois que eu morrer? Não. O que a gente faz ao dormir? O corpo descansa e o espírito segue o movimento. E aí nós encontramos. Ah, mas por que quando eu acordo eu esqueço? Porque a bênção do esquecimento é para que nós façamos aqui a nossa jornada sem que as outras reencarnações perturbem a nossa atual existência. Embora na nossa consciência tenhamos ciência da nossa vida. E Allan Kardec pergunta aos espíritos: onde está escrita a lei de Deus? Qual que é a resposta dos espíritos? Na consciência. E Kardec continua: então por que existem as escrituras se nós temos a lei na consciência? Resposta dos espíritos: porque a humanidade esquecera e desprezara a lei de Deus. Muitas vezes o sofrimento que nós estamos passando na Terra é fruto de tudo aquilo que a gente realiza. Fruto ainda do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Por isso estamos na Terra, para adquirir virtudes, para adquirir a tolerância, a paciência, a fé, a esperança, a benevolência, a indulgência. E aí descortinou. Então, nós não vamos encontrar em nenhuma literatura espírita a seguinte frase: fora do espiritismo não há salvação. Não vamos encontrar, mas iremos encontrar fora da caridade não há salvação.
fora da caridade. E Kardec pergunta aos espíritos, o que é caridade? Como Jesus entendia caridade? Benevolência para com as pessoas, indulgência para com as falhas alheias e perdão das ofensas. Ah, então eu estou aqui no centro, tenho que me tornar espírita? Não. Quando a gente retornar para o plano espiritual, não vão perguntar a nossa religião, nossa bandeira, eles vão perguntar o que nós fizemos. Nós estamos aqui para nos tornar bons cristãos. Seja em qualquer templo, um templo espírita, um templo não espírita. É o que vai no nosso coração. E Kardec, na Revista Espírita, nos traz o seguinte ponto: já não basta dizermos que somos espíritas ou cristãos, é preciso comprovar na prática. E comprovar como? Passando pelas experiências. Muitas vezes é uma doença que visita a nossa família. Muitas vezes é a desencarnação que nós julgamos prematura que visita a nossa família. É uma experiência que a gente está passando e aí nós vamos adquirindo, construindo a nossa fé nessa vida futura. Por quê? Se a imortalidade é um fato, os nossos entes queridos estão em outro plano, seguindo a sua vida. E sabe o que ele mais gostaria que nós estivéssemos? Bem e felizes. Se a gente ficar bem aqui, eles vão ficar bem lá. Se eles ficarem bem lá com as notícias que a gente recebe, a gente fica bem aqui. Essa é a lei de Deus, justa em nosso favor. É fácil, gente? Não. Não é fácil. Causa tristeza? Causa. Causa uma dor da alma? Causa. E não se mede dor. Não se mede dor de ninguém. A gente acolhe, a gente respeita, a gente ouve, a gente silencia para que a pessoa possa falar ou chorar, para que ela possa abraçar, para que ela possa, às vezes, ficar sozinha, para um dia entender que a lei de Deus são encontros e reencontros. Bartolomeu está lá no livro Boa Nova. O livro Boa Nova foi psicografado pelo Chico e ditado pelo espírito Humberto de Campos. São 30 capítulos. Humberto de Campos foi o nosso grande escritor e ao desencarnar, ao chegar no plano espiritual, ele viu o quão belo era a mensagem de Jesus. E ele trouxe nesse livro Boa Nova 30 capítulos da vida de Jesus. E no capítulo 8, o capítulo 8 é bom ânimo. E Bartolomeu era um dos apóstolos mais dedicados de Jesus. Porém, Jesus, na casa de Pedro, em Cafarnaum, sempre presenciava Bartolomeu muitas vezes triste. Nossa, mas o apóstolo estava triste? É um ser humano, como qualquer um de nós. E aí Jesus, quando Pedro lá estava nos afazeres da casa, ele se aproximou de Bartolomeu. E Bartolomeu falou com ele: mestre, o evangelho me dá esperança, mas não sei falar porque eu tenho ainda muita tristeza no meu coração. Então Bartolomeu foi falando para Jesus, e Jesus, naquela sua sabedoria, e já sabendo do motivo da sua tristeza, Bartolomeu foi falando, desabafando, vamos falar assim. Mestre, e quando os negócios vão... Número 130, está aqui dentro? Deixa eu tomar. Deixa eu aproveitar para tomar. Aí Bartolomeu foi discorrendo. Mestre, e quando os negócios vão ruim? Ele é pescador, né?
Aí Jesus começa a falar: qual o melhor negócio do mundo, Bartolomeu? Mestre, e quando a gente perde um ente querido? Quem há perdido nesse mundo, Bartolomeu? E assim vai, falando Bartolomeu com muita paciência. E chega um momento em que Bartolomeu pergunta assim: Mestre, o evangelho exige fortaleza permanente? Resposta de Jesus doce: a verdade não exige, ela transforma. Porém, Bartolomeu, é importante guardar a alegria, o bom ânimo e a coragem. Alegria, bom ânimo e coragem. Mas como que eu vou sorrir, sendo que eu estou por dentro muito triste? Sorria por dentro, então. A maneira de cada um. Então, Jesus utilizou de todos os momentos para ensinar que Deus é um Pai justo, misericordioso e bom para conosco. Claro que há momentos que a gente não entende o que a vida nos apresenta. Há momentos que a gente faz muitas perguntas para Deus. Por que comigo? Por que eu, Deus? Por que o meu filho? Por que o meu pai? Por que a minha mãe? E é justo nós fazermos essas perguntas para Deus, porque Ele sabe o motivo pelo qual nós perguntamos. Isso não é um problema, até porque, gente, Deus não vai ficar com raiva da gente. Não é aquela criança que muitas vezes não entende e fica brava com a gente, e a gente, como pai e mãe, acolhe de maneira a entender que ela é só uma criança. Nós somos, por enquanto, crianças perante Deus. E Ele entende e sabe muito bem onde dói no nosso coração. Ele sabe. Ele sabe como nos consolar. E pode observar que muitas vezes o consolo chega por onde a gente menos espera. Menos espera, porque nós não estamos sozinhos na vida. Nós não estamos à mercê do sofrimento eterno, como se falava-se há 2000 anos atrás. Eu sou a vida, eu sou a luz, e vim dar a luz. Não vim para os sãos, mas para os doentes. Então, Ele está cuidando da gente. Ele sempre cuidou da gente. E sempre vai cuidar da gente. Ele está cuidando dos nossos entes queridos, do nosso filho, da nossa filha que partiu, do nosso pai, da nossa mãe que partiu. Ele sempre está cuidando. Ninguém nessa vida, ninguém vai estar sozinho. Se os nossos entes queridos estão no plano espiritual, todos, sem exceção, estão amparados. Sem exceção. Todos. Ah, então ele está sozinho? Não. Todos nós aqui temos um anjo da guarda, um espírito protetor. Quando a gente parte, retorna, o nosso espírito protetor continua a nos proteger. Então não estamos sozinhos. Isso é um alento para todos nós. É uma força que invade a nossa alma. E a fé, ela vai sendo construída à medida que nós passamos pelas experiências da vida. Eu estou lembrando aqui da minha avó. Eu morei 3 anos com a minha avó. Meu tio havia falecido e fiquei lá com ela 3 anos. Nossa, morar com avó é muito bom, né, gente? A gente aprende muito, e fora aquela comidinha, que nossa... Então eu lembro, eu ainda não era espírita, e todo dia, 6 horas, bem nessa rua paralela aqui, 2, 3 ruas do lado de cá, lado direito. Ela ia à igreja, São Sebastião, 6 horas. Aí ela ia com o vestidinho dela azul, 2 bolsos grandes, o terço,
Eu, assim, depois que a gente vai percebendo que a gente não capta as mensagens, né? Eles têm muita sabedoria. E ela, aqueles passos curtinhos, né? Indo para a igreja, ela morava próximo, chegava no banco, se ajoelhava, rezava e voltava. Todos os dias o mesmo passo. Aí depois que eu fui perceber que tudo aquilo era uma devoção que ela tinha, era uma fé que ela tinha, do jeito dela. Então, depois que a gente está aqui na doutrina já há algum tempo, tudo que a gente trouxe desde Jesus, do catolicismo, das religiões que nós permeamos, das experiências, tudo é válido para a gente poder crescer e aprender. Tudo é válido. E aí, quando eu entrei para a doutrina, na mocidade, né, Marcondes? Eu falei com o Marcondes da mocidade, porque a gente tinha de reunião dos jovens, era uma reunião atrás da outra. Aí eu sabia, oi, vó, tô chegando. Oi, vó, tô saindo. Ela falava assim, não, menino, que tá essa reunião que você tem assim? Mas ela aceitava, ela entendia, né? E são experiências que a gente tem na vida e passa. Assim como falou para Chico, olha, o sofrimento passa, a alegria também passa, mas a gente pode conservar as boas coisas da vida. Os bons momentos que a gente conservou e passou com a pessoa que já retornou. Porque isso alimenta a nossa alma e alimenta também quem já foi, quem já está no plano espiritual. Então, quando Jesus fala, na casa de meu pai muitas moradas, não é um alento? E aí, quer acreditemos ou não, a imortalidade existe. Quer acreditemos ou não, nós vamos reencontrar com os nossos entes queridos. Nós vamos reencontrar com as pessoas que a gente ama. São os encontros e reencontros da vida, porque é justo que nós entendamos as nossas dificuldades. Agora, não podemos nos culpar. Jamais. Nós não podemos nos culpar porque achamos que deveríamos ter feito isso ou aquilo. Não. Nós fazemos o nosso melhor. E o pouco com Deus é muito. Se nós fizemos tudo o que a gente pôde pelo nosso familiar querido, e a gente deu aquilo que a gente tem, é o maior tesouro que a gente pode dar para uma pessoa. Então a culpa, ela não pode permear na nossa consciência. Ela não pode. Ah, mas eu deveria... Não. Deus estava ali. Nós temos que aprender a ter compaixão para com a gente. Nós temos que aprender, saber que nós somos pais imperfeitos e que podemos cometer os nossos enganos, porque Deus é o Pai perfeito. Então, tudo que a gente pode fazer ou faz é o que a gente dá conta. E o que a gente dá conta é o que Deus nos permitiu no momento, até que nós possamos crescer. Bom, na verdade, gente, eu trouxe algumas anotações, mas não li nada. Mas eu vou ler só uma coisa, para a gente poder terminar. Aqui eu estudo até meia-noite? 10 para meia-noite. Então, faltam umas 3 horas para terminar. Brincadeira, gente. Falta um minutinho ali para a gente poder encerrar. Eu sei que vocês devem estar muito cansados, né? A nossa parte já estamos terminando. Então, a gente trouxe uma colinha ali, acabou que não precisou de ler. Mas uma coisa eu queria ler. É uma passagem do filme de Maria Teresa de Calcutá. É um filme muito belo. E Maria Teresa de Calcutá, creio eu, que a maioria conhece a história dela. Uma freira, ela foi morar em Calcutá, na Índia, e nós sabemos que a Índia é um país muito pobre, muito populoso, creio eu que tem mais de 1 bilhão de pessoas hoje, e lá em Calcutá, uma cidade muito pobre, e ela como freira, ela ouviu um chamado,
e ela queria trabalhar nas ruas com os pobres dos mais pobres, mas ela não queria deixar de ser freira. E aí ela também, o convento não permitia ela sair. E ela pediu permissão para o Papa. Há uns 300 anos atrás, o mesmo pedido foi feito por uma outra freira e foi recusado. Inclusive, a pessoa foi levada à morte. E aí o bispo responsável por ela falou, nossa, madre, interessante, há 300 anos atrás teve o mesmo pedido. Só que dessa vez o Papa concedeu para ela trabalhar nas ruas de Calcutá. Gente, fazer o bem também não é fácil. Tem desafios. E ela foi para a rua. 130 a 140 é o mínimo. Então, ela teve muita dificuldade, mas foi muita, porque lá tinha o problema também, havia um problema de conflitos religiosos. Aí uns da religião A não queria deixar, o da religião B também não queria. Enfim, ela começou a trabalhar e passou as suas trajetórias. E ela teve um momento, há uma série chamada As Cartas de Madre Teresa, porque ela foi mandando, tipo assim, a pessoa muito, quem trabalha assim, tipo o Chico, gente, eu vou lembrar do Chico, esses espíritos missionários, de Madre Teresa era um espírito missionário, eles ficam muito solitários, sabe? Ao meio da multidão, eles estão em solidão, porque são espíritos de uma condição muito acima nossa, mas graças a Deus, Jesus permite eles estarem ao meio de nós, né? E Madre Teresa, ela ficava triste e quase que ela desistiu. Ela voltou para o convento, ia fazer assim para bater na porta e desistir, só fez assim, não encostou na porta e voltou. Olha só, nós estamos falando de uma missionária. Passou os seus momentos de incerteza. Uma missionária. Então, ela continuou, ajuda daqui, ajuda dali, problema financeiro, problemas de pessoas complicando o bem que ela estava tentando fazer. E aí ela foi andar pelas ruas. E tinha um senhor deitado, um senhor mais idoso, fazendo assim com a mão. Com a mão. Como se fosse pedir água. Então ela foi em direção a esse senhor e deu água para ele. Aí teve uma narrativa no filme dessa parte. E achei muito interessante para a gente poder passar para vocês e finalizarmos. Embora o pessoal falou que até meia-noite, mas é brincadeira, tá, gente? Está terminando. E aí começou o diálogo. O Senhor perguntou para Madre Teresa: está procurando alguém, não é mesmo? Madre Teresa: sim. Quem procura? E Madre Teresa respondeu: o meu Senhor. A senhora trabalha para ele? Sim, por ele. E a senhora é feliz com o seu trabalho? Eu não sei, respondeu Madre Teresa. Por que quer tanto vê-lo? Porque sem ele eu me sinto muito só. Olha a resposta de uma missionária. Sem ele eu me sinto muito só. E então o Senhor disse para ela: fique em paz, filha. Um bom patrão jamais vai esquecer os seus empregados. Então, para todos que estão aqui, fiquem em paz todos vocês, porque um bom pai jamais vai esquecer os seus filhos. Muito obrigado.